Cabe-me então, neste segundo momento da manhã, apresentar o arquiteto Jorge Serjeira Fontes. Deveria ter dito os arquitetos e engenheiros António Jorge e André Serjeira Fontes, porque são dois irmãos, ambos arquitetos, engenheiros, trabalham juntos no mesmo gabinete, Serjeira Fontes Arquitetura e Engenharia, de Braga. E não fossem gêmeos, penso que vocês são gêmeos, são os dois formados em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, são os dois formados em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto. E agora, apresentando só o António Jorge, fez o mestrado em Engenharia e está em processo de doutoramento em Planeamento Urbano e está ligado a projetos de investigação na área da habitação, penso que ligados à Universidade do Minho. Tem trabalhado em projetos de habitação, ensino, comércio, serviços de qualidade reconhecida. Conheço alguns pelo site, não é tudo, outros presencialmente, qualidade reconhecida e também premiada. Mas hoje temos o António Jorge aqui connosco por causa do seu trabalho em arquitetura religiosa. Têm sido muito divulgadas as chamadas capelas de Braga, as capelas do Seminário Maior e Menor de Braga, onde colaboraram proximamente com o escultor Asbjørn Andersen. Mas hoje, António Jorge, pedimos-te que nos falasses sobre a intervenção na igreja de Sedufeita, no Porto. O lugar, o processo, apresentarmos esta igreja e dar a conhecer os meandros desta intervenção. Portanto, agradecemos o teres aceitado o convite e passo a palavra. Muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer o convite que me fizeram, à organização, ao Dom José Cordeiro, meu bispo também, porque eu sou de Braga, e a todos que estão aqui presentes para nos ouvirem, a mim e ao meu irmão, que não estando presente, continuar a falar naquilo que foi o nosso desafio de Sedufeita. Eu queria começar por dizer que tenho alguma experiência naquilo que é o projeto de arquitetura, também vou ensinando arquitetura, e depois de tantos projetos que fizemos nesta área da arquitetura, das capelas, da igreja de Sedufeita, da igreja de Ferreiros que não foi construída, espero um dia que assim o aconteça. Estou ali a olhar para o Dom José Cordeiro, que era um edifício de raiz, mas a convicção que tenho é que não tenho grande coisa para dizer. Tenho mais dúvidas que certezas. Cada desafio tem sido muito exigente naquilo que nos obriga, como arquitetos, a dar resposta. Temos tido a sorte, neste processo, de ter amigos, o Asbjørn, um deles, que era reitor da Universidade onde estamos ligados na Noruega e agora está jubilado e que viveu connosco uns anos para levar alguns projetos por diante. E, luterano que é, abriu muitas perspectivas daquilo que era a realidade até da nossa igreja em Portugal. E foi uma experiência enorme, enorme. Os noruegueses também têm por hábito ter uma visão crítica muito apurada. E nós não estamos habituados que nos digam, que nos critiquem. Os alunos não gostam de ser criticados, mas os professores gostam muito menos de ser criticados pelos alunos. Mas é importante que isso aconteça, e eu fui aprendendo com Asbjørn e com outro ex-professor meu, antropólogo, Fernando Matos Rodrigues, a ter fortes críticas e a ter que sobreviver a elas. E nestes assuntos da igreja, das convicções e depois na vida personal construindo, criou-me muitas
questões, levantam muitas questões que me que nos condicionaram muito a mim e ao meu irmão, muitas das decisões que fomos tomando. Eu recordo-me que a Capela Árvore da Vida, por exemplo, tivemos quase um ano sem saber o que é que havíamos de fazer, com os reitores a entrar no nosso escritório, e nós não tínhamos nada para entregar, porque de facto não tínhamos a mínima noção daquilo que era importante construir-se. E os arquitetos constroem ideias, e temos que encontrar as ideias que valham a pena ser construídas. E isso é o grande desafio da arquitetura. Eu digo isso aos meus alunos porque, por norma, nós temos noção, ou temos por tendência a dizermos que os arquitetos são criativos. Não são criativos. As ideias, sim, podem ser criativas. Os arquitetos têm que saber identificar as ideias e construir. Os arquitetos trabalham com matéria, pedra, madeira, terra, argila, e é com isso que se faz a construção, é com isso que se faz alguma coisa de belo, sabendo o que pode significar o belo, pronto, enfim, deixando esta ressalva. E, de facto, na arquitetura, como desafio nesta matéria, eu sinto-me sempre desconfortável. Sempre desconfortável. Eu vou tentar hoje fazer uma apresentação muito objetiva. A arquitetura ensina-se tantas vezes de forma subjetiva, com questões que não são muito precisas, e cria muitas vezes muitos problemas aos alunos. Eu, por tendência, dando aulas como dou há muitos anos, tento objetivar aquilo que é a decisão de um projeto e não falar de uma forma abstrata para os alunos. E isso penso que pode ser um caminho de melhor se poder perceber aquilo que é importante fazer-se. Obviamente que em Sedufeita, um edifício já existia, com uma carga muito grande em cima dela, daquele lugar, criou-nos também muitas dificuldades. Sedufeita começa com uma colegiada do século XII, existe ainda a informação de uma pequena capela erguida no século IV, salvo erro, por um rei suevo que tinha um filho doente, muito doente, e que prometeu construir ali uma igreja, uma capela, se o filho sobrevivesse, e avançou para a construção mesmo antes de ele estar curado, e curou-se. O lugar é um falava na anterior apresentação, que eu gostei muito. Reconheço que a apresentação anterior foi absolutamente notável. A capacidade de expressão e da informação que recebemos foi ótima. Muito obrigado. Muitas das coisas vêm amadurecendo ao longo do tempo e a memória faz parte daquilo que é a arquitetura. E a memória é uma coisa que não nos pertence a muita gente. O Távora dizia que nós, arquitetos, continuávamos inovando. E para isso tínhamos que ter uma consciência que no Távora era natural, porque tem a ver com a sua herança até familiar e cultural, de perceber que a cultura que nós herdamos é muito importante e que nós temos que entender, mas não ficar cristalizado nela. E muito deste processo de Sedufeita parte daí também. Também queria dar uma pequena introdução naquilo que foi a minha experiência como arquiteto nos últimos anos, muito fruto da provocação do Asbjørn Andersen e do Fernando Matos Rodrigues, no sentido de perceber que a arquitetura não é do arquiteto. O arquiteto é o executante, é aquele que tem capacidade de entender aquilo que é importante fazer na construção, mas não é dono da ideia. E mais, quando estamos a falar de arquitetura religiosa, a criatividade do arquiteto não serve para nada. Portanto, algo mais que importa por ali,
que não a criatividade. E se nós vamos ver um edifício de arquitetura religiosa e o que está lá é a criatividade do arquiteto, alguma coisa correu mal. Se defeita, vamos ver o lugar. Eu posso falar no lugar. A arquitetura define-se como o habitar. Wang Shu, um Pritzker da arquitetura, dizia que só faz casas. Se tem que fazer uma escola, pensa como uma casa. Se tem que fazer um hospital, pensa como uma casa. Se tem que fazer um cemitério, pensa como uma casa. E a redução de tudo que nós temos de fazer na arquitetura à dimensão de uma casa é a escala que nós conseguimos dominar. E que nós podemos explicar na primeira pessoa, na realidade. Tudo o resto é uma extrapolação dessa dimensão. E habitar na arquitetura significa ocupar o espaço no tempo. E a maneira como nós ocupamos o espaço nesse tempo identifica-nos. É assim que nós conseguimos deixar a nossa marca, ou boa ou má. O lugar, e o tema destas jornadas tem a ver com o lugar. O lugar é a expressão da presença humana. Se andarmos num território e não houver essa presença visível, são sítios. O lugar significa sempre a presença, o notar-se da presença de alguma coisa, de alguém lá ter estado ou estando. Vamos numa floresta e vemos umas pedras de uma fogueira que foi ardida uns meses antes e identificamos aquilo como um lugar. Aquele lugar já foi apropriado. E o lugar na arquitetura é muito importante. O lugar só faz sentido quando, de facto, transpira a presença de alguma coisa. Quando digo de alguma coisa, é do homem. A arquitetura não é um conjunto de pedras. A arquitetura são as pessoas. E o arquiteto constrói a arquitetura para as pessoas, não para o ego, para o seu ego. E nós, num momento em que da globalização e dos arquitetos estrela, facilmente conseguimos confundir. Mas a arquitetura é profundamente humana. E esta manifestação da arquitetura como uma arquitetura da dimensão humana que nós conhecemos na habitação é fundamental. Ouvimos falar hoje de manhã na questão da liturgia e a habitação repete uma liturgia da vida doméstica permanentemente. O homem, Juan Palasma, que é um teórico da arquitetura que eu leio e releio sempre, fala no homem, ele é agnóstico, fala no homem na dimensão natural e espiritual. Portanto, é claro, mesmo que não tenhamos nenhuma religião, a dimensão espiritual existe no ser humano. E quando nós falamos na liturgia da vida doméstica, tem a ver com um ritual de atividades que nós fazemos ao longo do dia, ao longo do ano e ao longo da vida. E essa repetição carrega uma dimensão puramente natural, mas também uma dimensão absolutamente espiritual. E é por isso que quando nós vemos uma casa, a janela onde a minha avó sentava a ver a rua. Não é uma janela qualquer, aquela janela é a janela que a minha avó ocupou. Portanto, quando eu falo de memória, falo desta carga que a arquitetura tem que saber compreender. Quando nós falamos da arquitetura relacionada com a dimensão humana, a dimensão da memória e esta liturgia da vida doméstica, natural e espiritual, percebemos que a arquitetura muitas vezes é feita do nada. E quando a arquitetura é feita do nada, é um bom caminho para começar. Porque nós, com o excesso, perdemos nitidez, perdemos capacidade de entender.
Há um investigador da Gulbenkian que eu li numa viagem de avião que dizia que a escassez significa apropriação. E nós só temos capacidade de nos apropriar daquilo que é importante quando nos falta. E a arquitetura é assim. Se nós temos uma casa que nos basta a tudo, deixamos de ter vida comum, vida pública, e o espaço da cidade fica um espaço indiferente. A cidade neste momento é indiferente porque as casas estão viradas para si próprias. E as casas têm tudo que as pessoas precisam. O espaço público deixa de ser um espaço sem utilidade. Aliás, dentro de casa nós conseguimos viajar para todo lado. Por isso o lugar é um assunto muito importante na arquitetura. Quando falamos da arquitetura religiosa, eu não digo sagrada, porque a arquitetura é feita de pedra, e se a gente olhar nessa perspectiva, a pedra não é sagrada em si, mas pode manifestar. E o desafio da arquitetura religiosa é como fazer um espaço que se transforme num lugar em que manifeste não a presença das pessoas só, mas de um Deus. E isso é o grande desafio da arquitetura religiosa. E se me perguntar como é que se faz, não sei. Aquilo que vou fazendo é procurar em cada projeto, com a equipe que nunca trabalhamos sozinhos, felizmente, e com a equipe que vai cabendo em cada um dos projetos, encontrar isso. Às vezes dizia de uma forma muito poética que nós andávamos numa gruta, às escuras, que ouvíamos o rumor das águas, sabíamos que existia, ouvíamos-lo, mas não conseguíamos ver. E seguíamos o ruído, o som, o rumor. Também, John Berger, num retábulo muito bonito que ele falava. John Berger era um artista que se transformou num editor, um jornalista sobre arte, e falava de um retábulo que ele foi ver nos anos 60 e repetiu 10 anos depois, e só 10 anos depois é que entendeu aquilo que tinha sido lá feito. Grunewald, um retábulo de Grunewald. E então o impacto que teve na segunda visão, foi completamente diferente daquela que tinha de primeiro instante. E aquilo que ele dizia que quando nós classificamos as pessoas por adjetivos é por qualificação profissional. Mas quando nós temos uma ligação não profissional, técnica, e passa a ser comprometida, nós classificamos ou avaliamos essa pessoa por verbos. E naquele caso de Grunewald, o verbo era a vida de Cristo, o amor que ele sentiu no pintor em relação à vida de Cristo. Era um retábulo brutal, violento à época. O verbo amar. Pronto, e é isto. Quando nós estamos presente um desafio como este do Feita, que congrega uma série de momentos, todos eles muito importantes, para aquela comunidade, que nem sempre foi assim, e vou explicar na apresentação, tirou-nos para um momento em que nós tínhamos de tomar uma posição. E para tomar uma posição, por um lado tínhamos de conhecer aquilo que tinha sido o percurso até aí, e por outro lado perceber aquilo que era importante fazer, e não nos cabia a nós arquitetos conhecê-lo. Podíamos procurar. E com a informação que obtemos e com aquilo que fomos discutindo nesta comissão que foi criada, uma comissão com o padre Fernando Silva, o parco de Sedufeita, e com a comissão que ele constituiu para se fazer esse projeto com muitos artistas. Nuno Almeida, músico, o André Bandeira, organista, enfim, por aí fora. O Paulo Alvim, o professor Paulo Alvim, também organista, professor do Conservatório de órgão, enfim. E esses momentos que nós tivemos durante esse processo foram gratos momentos. E eu, quando preparava esta apresentação e tínhamos discutido um bocadinho como é que podia ser, disse, não, era bom vocês poderem explicar como é que foi o processo. Pronto, eu telefonei ao padre Fernando Silva e reunimos-nos.
porque é uma decisão que não era eu que vinha cá para dizer. Portanto, conversei com ele e combinamos aquilo que era importante, se calhar, refletir, porque há outras coisas que nós julgamos que não eram importantes colocar aqui. Todos estes processos de construção, de arquitetura, e principalmente de igrejas, não são consensuais. E gera sempre controvérsia. A arquitetura que procura o consenso é uma arquitetura, por norma, medíocre. E muitas vezes nós temos que estar capazes de resistir ao contraditório. Para isso nós temos que estar convictos daquilo que foram as atitudes que se toma durante o processo do projeto, e por isso temos que ter uma equipe coesa e que fez um trabalho sério. Porque se não fizer um trabalho sério, boas ideias toda a gente tem. E neste caso também, como noutros casos, também de capelas que nós fizemos que foram objeto a uma controvérsia, ou grande controvérsia, implica que nós nos coloquemos numa posição, por um lado, de absoluta certeza daquilo que estamos a decidir, abertos a que, se houver alguém que dê um contributo positivo e que a gente ache que seja válido, também podemos alterar, mas prefiro sempre falhar por excesso por defeito. Porque o defeito implica entrarmos a medo num processo destes. E o que é que diria o nosso encomendador? Ou até, o que diria Deus se eu fosse cobarde na exigência que me é posta em cima da mesa? Sabendo que uma pessoa é falível e que falha e que não faz as coisas todas direitas. Pronto, e isto é um bocadinho aquilo que faz a introdução de um problema como este. Um problema de fazer uma capela ou uma igreja, neste caso, em Sedufeita. Nós vemos aqui a imagem do Concelho do Porto, que é um concelho muito pequeno. Braga tem mais ou menos a mesma área de população que o Porto, com o Concelho do Porto, não é que a área metropolitana. O centro, aquilo que está mancha vermelha é a muralha fernandina do Porto, e Sedufeita estava fora da cidade. E foi por isso que durante tantos séculos não existia uma verdadeira comunidade ali. E só no início do século XX, com o crescimento da cidade, é que chega aos arrabaldes de Sedufeita e que faz sentido então olhar-se para um projeto, porque já existia comunidade, aquilo que se falava. Há comunidade, e a comunidade é que provoca a construção de uma igreja. Ali até aí era uma colegiada que estava perfeitamente nos arrabaldes, fora da cidade, que não havia qualquer tipo de problema. Então deixou de ser uma colegiada para ser uma paróquia também. E aparece a igreja de Sedufeita, século XII, românica, como toda a gente sabe, monumento nacional, com intervenções, ao fim de, à luz de agora, discutíveis. Os anos 40 e 50 foram terríveis para a arquitetura portuguesa, porque quis fazer uma limpeza daquilo que julgava, enfim, o estilo original de cada edifício, desvalorizando todo o processo que teve esse edifício ao longo do tempo. E esse processo, que pode desclassificar, né, ou desvalorizar o edifício original, conta uma história muito importante que não deve ser menosprezada. E naquele momento fazia-se uma tábua rasa disso tudo, de todos os inputs e intervenções que foram feitas ao longo de muito tempo, que tinham muito valor, para se voltar ao estaca zero, que foi um erro enorme, enorme. Mas pronto, é o que está, Sedufeita, limpa e higienizada, e vemos aquilo que nós, arquitetos, achamos belo na arquitetura, que é a austeridade. Mas a austeridade na arquitetura religiosa tem um perigo imenso. Porque nós dizemos, os primeiros cristãos não precisavam de templos para nada. O importante era a liturgia eucarística que se praticava, isso era o cerne. E todos nós juntos temos o templo de Cristo. A construção era irrelevante.
também naquele contexto dos primeiros anos dos cristãos, os primeiros tempos cristãos, também não era uma situação favorável. Portanto, naturalmente a Igreja não podia ter grande expressão. Por outro lado, também estavam muito próximos da novidade. Esta carga simbólica que a construção de uma igreja traz era irrelevante. No crescimento da igreja para o Ocidente, é que é confrontado com as religiões pagãs. E percebeu-se que a religião pagã tinha muita coisa que podia ser usada na nossa dimensão de Cristo. Aliás, o Evangelho passa a vida a fazer referências à natureza, à catástrofe. Cristo morre, e há relâmpagos e há um tremor de terra. E só assim é que as pessoas acreditaram que de facto ali era Cristo que estava, era Deus. Portanto, as manifestações cosmológicas, ontológicas, são muito importantes na arquitetura e na liturgia. E a liturgia é cosmológica também. Por isso mesmo, esta limpeza que se faz, esta limpeza que tira uma série de camadas que foram acontecendo, que nós devemos compreender. E faz parte do compêndio daquilo que é as palavras do Tábora: continuar inovando. Continuar inovando. A seguir, final do século XIX, início do século XX, Marcos da Silva, um arquiteto preponderante do Porto, e não só do Porto, tem o desafio de fazer uma nova igreja no Porto, a maior igreja do Porto. E o projeto começou e terminou sem acabar o edifício. Ficou a meio. Teve a ver também com a nova República, com a Primeira República, e muita inquietude numa paróquia muito recente. O edifício ficou só construído na primeira parte da Capela Mor, e neste momento é um auditório. O edifício não foi demolido, fica como memória de alguma coisa que ficou parada ali no tempo. Nem é igreja, nem é auditório. Está ali num limbo. E aparece o arquiteto Eugênio de Sousa, nos anos 60, com uma nova encomenda, porque havia passado há uns anos, houve um novo impulso para se fazer novamente uma igreja em Sedufeita, mas é que havia quem defendesse que devia ser terminado o projeto do Marcos da Silva e achava que outros que deviam construir uma nova igreja, seguindo novas linhas de orientação. O movimento que havia em Portugal, também o movimento da arquitetura religiosa moderna, também estava em cima da mesa, e a decisão foi fazer uma nova igreja, começar do zero, por princípios que nesse período dos anos 60 se defendiam como importantes a implementar, e trazer o Marcos da Silva como uma arquitetura discutível à luz daquela época é compreensível. E o que ele faz, o Eugênio, depois de muitos avanços e recuos, porque o edifício do Marcos da Silva era para ser demolido, e mais uma vez em Portugal a demolição não aconteceu, por questões patrimoniais e de memória que se compreendem. Corre-se o risco, no fim, a coisa parecer um pouco uma sopa de legumes. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes mais vale uma ruína com dignidade que ocupá-la mal. E há tantos edifícios assim. Por exemplo, Petibens, que é um compêndio de arquitetura. Se nós olharmos para o edifício como um mero objeto físico, o uso que se tem está bem. Porque tem num sítio é um hotel, no outro é um museu, no outro, enfim, por aí fora. Mas se nós olharmos para aquilo que é a dimensão da arquitetura, para além da dimensão física das suas pedras, e perceber porque o edifício se organizou daquela forma e não de outra forma, percebemos que aquele projeto que está ali está inadequado. Diria, mas o que é que se poderia fazer lá? Sei lá, uma prisão. Uma prisão com uma perspectiva positiva, porque não? Uma escola, porque não?
mas que usasse todo o edifício naquilo que era a dimensão que provocou que gerou aquele edifício como está lá. Pronto, ocupar um edifício, uma ruína, porque sim, cria aquilo que está em estudo feito, que é um auditório, que a gente chega lá e diz, bolas, isto não devia ser um auditório. Não é? Eugénio, o arquiteto Eugénio, um arquiteto relevante, faz uma coisa que eu acho discutível na arquitetura, que é, faz o edifício usando uma referência, muito típico agora na arquitetura, que é um conceito. Erradamente, a arquitetura não são conceitos. A arquitetura é. Não representa nada. Aliás, na apresentação anterior também se tocou nesse assunto. A arquitetura é. Não representa. E nós fazemos uma tenda num edifício em betão. Um edifício que vai ficar permanentemente ali, quando uma tenda é para se mexer, para se movimentar, é uma referência errada. Mas muitas vezes na arquitetura e até na iconografia do altar, do ambão, se colocam referências muito louváveis, mas absolutamente desajustadas. Até digo mais, há excesso de simbologia em muitas das igrejas que nós conhecemos. Tudo tem que ter uma lógica, uma simbologia. E cai-se no exagero. Mas, visto de fora, pode parecer ridículo. Porque nós estamos a importar para a arquitetura, ou para a obra de arte, uma dimensão puramente sentimental. Isso é um caminho horrível. Mas Eugénio fez uma igreja que eu acho extraordinária, mas usou um princípio, logo no arranque da ideia, de uma tenda que eu acho que é errada. Ainda agora eu ouço arquitetos ou projetos que eu vou vendo, a minha referência é uma tenda. E a tenda faz sentido fazer-se. Aliás, o Shigeru Ban, que é um arquiteto japonês, faz arquitetura de transitória para zonas emergentes, onde há guerras, cheias, essas coisas todas, e faz igrejas também lá. Pronto, são igrejas, são tendas maravilhosas. Mas são igrejas que estão ali transitoriamente, não é permanentemente. E aquilo que ouvimos na apresentação anterior, quando se faz uma igreja é para sempre. Mesmo que mais tarde se transforme numa biblioteca ou num restaurante, o que for, não é? A planta é uma planta que solta ou se distancia daquilo que era a planta, por exemplo, do Marcos da Silva. E passa a ter um espaço muito mais de reunião do que um espaço ao longo de uma grande assembleia basílica. Faz a zona da assembleia, dizia o Eugénio, à volta do altar. Faz uma capela do Santíssimo do lado direito, depois faz uma série de capelas laterais, o batistério e o altar em cima de 2 ou 3 degraus, presbitério numa posição alta, porque a quantidade de pessoas na Assembleia era tão grande que tinha que subir obrigatoriamente, porque senão não havia visibilidade. Depois vamos ver se de facto isto será a melhor solução ou não. A inauguração, em 72, o projeto começou em 63, a inauguração foi em 72, inacabada. Foi inacabada, trouxeram muito do espólio do acervo de arte sacra que tem, do melhor que Porto se calhar terá, ou dos melhores que Porto terá, e começam a ocupar a igreja, mesmo estando por acabar. Ao ponto de, anos mais tarde, nos anos 2000, voltarem a intervir para completá-la. Temos aqui, então, as 3 fases de intervenção: Românica, Marcos da Silva e Eugénio. E, de facto, parece
uma coisa assim estranha, não é? Claro que é memória da história, não é? Mas é estranho. Ainda por cima, todos os edifícios têm algum uso. O mais caricato é o auditório ser na antiga igreja. Enfim, muito discutível. Mas percebemos que esta miscelânea de às vezes não se ter coragem para afirmar, porque isto é o caminho da prudência, é sempre mais prudente tomarmos esta atitude, o resultado é este. Não é? Se jogarmos à defesa, o resultado pode ser este. E aparece, nos anos 2000, uma intervenção para requalificar aquilo que estava por acabar, com a coordenação do Júlio Rezende, mas de uma forma inexplicável, o Eugénio não aparece. O arquiteto Eugénio de Sousa não aparece. Ele escreve uma longa carta pública ao bispo a queixar-se daquilo que lá foi feito, dizendo que algumas coisas eram muito bem feitas, mas outras muito mal. Até dizia que a pedra, que parecia a pedra que tinha sobrado de um shopping que tinha sido acabado de fazer no chão. E eu compreendo, para um arquiteto que fica ligado de uma forma umbilical a um projeto de uma igreja, terminarem a igreja sem o convocar. Deve ter sido doloroso. Nós entramos, e o arquiteto Eugénio já não era vivo. Mas pôs-me numa posição, ou pôs-nos nós, a minha e o meu irmão, numa posição de dizer assim, o que é que ele pensaria neste momento, porque nós passaram 50 anos na anterior igreja, do projeto dele, o que é que ele pensaria agora? Porque com certeza que não pensaria exatamente como pensou no momento que a construiu, mas como é que pensaria agora? E digo que esta intervenção foi uma lástima. Eu gosto muito do Júlio Rezende, muito, mas a intervenção foi horrível. Se a gente recuar nas imagens, eu gosto mais deste espaço, incompleto do que este. Fizeram estes biombos atrás do presbitério, com uma escultura maravilhosa do Júlio Rezende, forraram a pedra, puseram o chão em pedra brilhante, num espaço que é feito de betão, em que a matéria é aquela, terminaram com um material a forrar uma construção de betão. Fizeram estes biombos de betão e depois forraram-nos em pedra. Diz a prudência na arquitetura, se a gente faz com material, não faz com dois. Se faz com dois, não faz com três. É sempre um princípio muito ajuizado para um arquiteto. Reduzir as opções ao essencial. Numa igreja, ainda mais claro isso se nota. Se nós reduzirmos as decisões de um projeto ao essencial, na essência, se calhar, provoca alguma coisa. E houve um incêndio. Ninguém pensaria em mexer numa obra com 17 anos, porque foi em 2017, mas o incêndio provocou esta necessidade de recuperar os danos feitos por um incêndio. E então aquilo que se colocava em cima da mesa era: vamos só limpar e restaurar o que foi estragado? Ou vamos pôr em cima da mesa, em comunidade, uma alteração daquilo que é o espaço que neste momento temos? E depois de muita discussão decidiram não. Vamos aproveitar este momento para nós podermos corrigir aquilo que pensamos que neste momento não é o mais aceitável. E aí entramos nós. Ligam connosco, fazem convite e vamos ver então o edifício. Este ponto de partida é um ponto de partida importante. Porque juntos, a comissão constituída pela paróquia, o padre Fernando Silva, que era o pároco, e nós tivemos muitas discussões, muitas noites que fomos discutindo aquilo que era a nossa leitura. Não conseguimos fazer isso numa reunião, porque nós também não sabíamos nada daquilo que lá estava, tivemos que estudar.
E eles próprios também, porque uma coisa é nós vemos um espaço daqueles, uma perspectiva só puramente de quem utiliza. Mas sem informação. Utilizo, percebo o espaço, mas não percebo porque é que ele é assim. Portanto, nós tivemos um período em que tivemos a estudar porque é que aquilo estava assim, porque é que tinha chegado àquele ponto daquela forma. E depois de nós termos, de facto, feito este trabalho, começamos a ter algumas certezas daquilo que não estava bem e aquilo que estava bem. Aquilo que vou-vos mostrar agora é uma forma muito racional de explicar como se faz aos alunos, e peço desculpa de fazer desta forma, mas é a maneira mais simples de eu poder explicar as decisões que nós tomamos no projeto. Nós, não é arquitetos, é nós, a equipe que está lá. E para isso nós tínhamos que encontrar as ideias claras que queríamos construir. Ou destruir, porque destruímos muita coisa. Aquilo que nos deram quando eu fui à primeira reunião era isto. O que era importante fazer na primeira iteração era isto. E tudo bem. Havia problemas de som, ouvia-se os caminhões ou os autocarros a passar na rua de Sedufeita, os vitrais colocados nos anos 2000 não vedavam completamente. Como é que a gente podia mitigar? Não é resolver, mas mitigar. Era uma das questões. A questão acústica, que é um problema permanente de Sedufeita e que se minimizou com o contributo de muita gente. O Rui Calejo, o professor Rui Calejo, especialista da FEUP nesta área, e tentou-se minimizar esse problema, mas muitos outros. Estão aqui identificados aquilo que foi o pontapé de saída do problema de Sedufeita. O mais grave era o órgão, um órgão maravilhoso, poderoso, e que tinha sofrido danos com o incêndio. É engraçado ouvir a anterior apresentação a falar na mão. Nós pensamos com a mão. É a mão que nos ajuda a pensar. Juan y Pallasma, isto é tirado de um dos livros do Juan y Pallasma, fala dessa forma. Nós só conseguimos ver em absoluto se retirarmos a visão como o atributo para nós entendermos. Se nós usamos o tato, o paladar, o cheiro, são coisas que nos atiram para uma outra dimensão. Muito mais facilmente. É como um casal, um homem e uma mulher, dão um beijo. Mas se der um beijo com os olhos abertos é uma coisa estranha. É uma coisa assim meio esquizofrénica, não é? Porquê? Porque aquilo que se está a fazer ali, a visão não serve para nada. E o Pallasma traz esta dimensão da visão ser um atrapalhar. E nós temos por norma, e na arquitetura muito, o ensino da arquitetura visual, com o esquiço, com o desenho, com a visão distante, sempre externa, e muito pouco comprometida estando dentro dela. Eu com o Fernando Matos Rodrigues, eu e o André, fizemos um trabalho, um projeto de uma reabilitação de uma ilha, e foi uma escola de arquitetura extraordinária. Porque eu sou diretor desse laboratório com o Fernando Matos Rodrigues, e decidimos montar o laboratório dentro da ilha, antes de intervencionar. Vivemos lá 2 anos, com uma equipe de arquitetos jovens, e durante 2 anos, a viver lá, chegámos à conclusão que todas as ideias que nós tínhamos no início para fazer lá estão todas erradas. Porque ao longo de 2 anos de vida naquele espaço, naquela comunidade, entendemos que aquilo que era preciso fazer tinha sido feito ao longo de 150 anos daquela ilha. E mais do que nós ouvirmos, porque muitas vezes faz inquéritos e as pessoas nos inquéritos respondem aquilo que fica bem que responder. Os inquéritos, na maioria, não servem para nada, na maioria das vezes não servem para nada. Agora, nós vivermos na primeira pessoa naquela ilha permitiu que nós pegássemos na intervenção que foi feita ao longo de 150 anos de gente que não tinha recursos nenhuns e que só fez obras naquilo que era absolutamente crucial, e nós o que fizemos foi copiar isso. A nossa intervenção foi copiar aquilo que as pessoas fizeram ao longo de 150 anos, tecnicamente de uma forma mais competente. E retirar aquilo que não interessava e deixar aquilo que era a substância. Aquilo que aconteceu
em Sedufeito, é que limparam a história para trás na igreja medieval. Nós chegámos lá e vimos telheiros em plástico, muito feios, que eram importantes manter-se. Vimos tanques cá fora e não dentro da casa para lavar a roupa. Porquê é que pessoas metem tanques cá fora? Porque além de lavar a roupa, controlam o que se passa na rua. Claro. É uma questão de... E depois poder passar as notícias. E o nosso projeto tinha que respeitar isso. Porque, de uma forma mais académica, punha-se uma máquina a lavar lá dentro de casa. Mas não, era importante manter-se. Aliás, a primeira vez que entrei na ilha, o diretor da Associação de Moradores dessa ilha, que nos convidou a ir lá trabalhar, passou a manhã toda a pôr roupa e até a roupa do estendal. Mas a mesma roupa. Estava a vigiar alguns passos, todos. E, de facto, aquilo foi uma escola de arquitetura para mim, daquilo que a forma como o arquiteto se deve envolver num projeto quando está a fazer um projeto para outros e não para o seu umbigo, para o seu ego. A mão é a maneira de nós o Asbjorn faz isso com muita frequência. Vai a qualquer sítio, toca nas matérias, toca na madeira, toca na pedra. Não é? O cheiro da castanha fica na memória, por exemplo. Não é? O perfume da avó, também, mais uma vez a avó, também fica na memória. A memória a visual perde-se facilmente, mas a olfativa perdura durante muito tempo. E nós, com uma criança, nós gostamos tanto do nosso filho que até queremos comê-lo, mordê-lo. E não é por acaso que Deus instituiu a Eucaristia em que nós comemos Cristo. É a manifestação é o sentido mais profundo que nós podemos ter. Não é vê-lo, é comê-lo. E quando nós estamos a falar do tato, destes sentidos que envolvem a aproximação, a visão é distante. O tato e o olfato têm que ter proximidade. Não há maneira. Temos de estar lá em cima do problema. Mais uma vez, na apresentação anterior, tocou-se aqui. Porque o arquiteto não está a fazer o seu projeto. Está a entender aquilo que é importante fazer, porque foi lá dentro, meteu-se, envolveu-se, conheceu. E eu sou grato, de facto, a todas as pessoas que se envolveram neste projeto, não só a comissão, que foi constituída para fazer este projeto, mas a toda a gente que construiu aquela igreja. O seu Marcelino Carpinteiro, o seu Lopes da Pedra, e por aí fora. O engenheiro da eletricidade que fez um trabalho notável. Enfim, vou agora explicar de uma forma pragmática. Sim. Espaço e centralidade. Quando nós entramos num espaço que é circular e colocamos o altar no canto, ele não tem uma posição de centralidade. É axial e continua a ser uma igreja em assembleia convencional. E o que nós vemos é isto. Uma infinidade de bancos. E o altar é um ecrã 2D. E aquela ideia de nós queremos as pessoas à volta do altar, conforme nos vamos afastando do altar, deixa de existir essa questão. Nós defendemos que devia ter o altar central. O altar devia ser o centro daquele espaço. O espaço não é importante. O importante na arquitetura é a atmosfera. O que distingue o espaço da atmosfera é que a atmosfera é a percepção do espaço pela pessoa. É isso. Portanto, a atmosfera é a percepção do espaço. O espaço só é válido se for percepcionado. E então nós pomos o espaço no centro, demolimos tudo que fosse excesso, e isto foi violento, tiramos aquele biombo de trás, picamos o chão com as indicações dos percursos que estavam vinculados à organização da Assembleia anterior e fizemos tábua rasa. E pusemos o altar no centro do espaço. Nitidez. Outro problema que nós temos na arquitetura e na arquitetura sagrada.
Se nós temos o altar como elemento importante, é o foco da atenção. Se pusermos montes de elementos, vão perturbar. E eu olho, onde é que está o altar nesta fotografia? Está completamente esmagado, com montes de iconografias muito simpáticas, mas que destroem aquilo que é a percepção do fundamental. O altar está completamente apagado e o ambão também. E nós acreditamos que esses elementos podem coexistir, mas não podem sobrepor ao altar. E é por isso que nós temos o altar com o Cristo na retaguarda, mas temos de espaço, temos de distância. Inclusive a cruz deixa estar na parede para ficar no meio do presbitério antigo. E a Nossa Senhora também está ali, perfeitamente. Portanto, o facto de a gente retirar aquela dimensão 2D da informação toda iconográfica que muitas vezes se quer colocar de uma forma bondosa no espaço e afastar é fundamental. Eu estou a explicar, não estou a dizer que as regras são estas, estou a explicar que nós aqui fizemos assim, que é uma coisa diferente. Iluminação, luz, iluminação e percepção. Mais uma vez, a luz é absolutamente crucial no espaço de arquitetura, muito mais num edifício com este caráter. E então, se nós pomos a iluminação no teto, que é o que acontece em maior parte das igrejas agora, com focos e com sistemas sofisticados, tudo fica iluminado. E uma das coisas que é importante na arquitetura é a penumbra. Só se entende a penumbra quando aparece a luz. Portanto, nós temos que criar penumbra para que a luz faça o seu caminho. E a luz é mais uma dimensão cosmológica daquilo que pode ser uma outra dimensão. E nós temos neste edifício toda a iluminação no teto, não se vê bem aqui, mas toda a iluminação está no teto. Portanto, todo o espaço é iluminado como se fosse um pavilhão de gimnasio desportivo. E a ideia do nosso foi baixar a luz, criar a penumbra e a luz aparecer só pontualmente e onde é de facto precisa. Vemos o altar e o ambão com uma luz mais intensa, no resto a luz baixa, e que permite ao luz baixar, marcar aquilo que é importante visualmente no espaço, não é que seja um palco de um teatro, mas toda a gente sabe que um palco é iluminado adequadamente para a peça que se está a fazer. E aqui também temos que fazer a mesma coisa. Temos que pôr a luz a cair nos pontos que são importantes. Altar, ambão e presidência. Claro que o efeito dos vitrais que são maravilhosos na igreja de Sefeita passam a ser visíveis. Está a terminar. Porque a penumbra permite que o vitral apareça. O outro aqui é altar e ambão. Já tínhamos explicado. O ambão metálico com um Cristo em bronze também não faz sentido, não é? O ambão em pedra, com o chão em pedra também não faz sentido. O mesmo granito só está polido o chão. Nós defendemos que o altar tem que ser um elemento de exceção. Está aqui o altar a chegar. E o altar aparece sobre uma laje de mármore branco, de extremose, mais extremo, e a pedra é uma pedra maravilhosa. Com quartzo no meio. Eu sabia onde é que estava esta pedra, fomos ao Alentejo e fomos buscá-la e cortar o mínimo que se pudesse fazer, porque a pedra em si basta, não é? E estas peças que suportam o altar, a presidência e o ambão estão absolutamente identificadas, porque por norma metemos tudo no mesmo sítio e facilmente as coisas se podem confundir. Tabernáculo. O tabernáculo está ali a vermelho, o sacrário. O sacrário de Sefeita é maravilhoso, século XVIII, e aparece o altar, o ambão, a última ceia, e em segundo lugar aparece o tabernáculo. O tabernáculo, quando o padre Fernando decide que todas as missas de semana e de fim de semana se fazem na igreja e não numa capela do Santíssimo, ela passa a ser a capela do Santíssimo.
E foi esse o objetivo que fizemos. Então construímos uma construção dentro do edifício, com uma construção não convencional, colocando pedras sobre madeira. E temos o sacrário baixo, em que a pessoa pode sentar ali a rezar, e não tem que estar a virar para um altar, não tem que estar virado para um ambão, não tem que estar a virar para um retábulo qualquer, porque o que está a ver é o sacrário em frente. A arte sacra também, muito comum na igreja, carrega-se a arte sacra com muita informação, a arte sacra que está vermelho, e depois faz umas molduras, umas bases, enfim. Está aqui. Padroeiro, tudo feita. E aparece não só é muita informação, como ela depois está cheia de informação ao lado uma das outras. E a decisão que nós tomamos foi não, vamos dar individualidade e que só aparece em cada nicho uma imagem e representa aquilo que de facto interessa pôr, não é preciso pôr adornos à imagem, porque ela por si basta, não é preciso pôr mais. E elas vão estando separadas em vários pontos da igreja e como a Sedufeita tem muita arte sacra, muita dela está arrumada e só nos tempos litúrgicos é que entram no espaço. Não tem que estar, isto não é um museu, portanto não tem que estar toda a arte sacra lá enfiada. E então em vários momentos litúrgicos vem uma peça que é colocada só naquele período. Batistério também, resumidamente, esta tapeçaria do João Rezende ardeu, maravilhosa, e nós recolocamos o batistério onde estava originalmente na entrada. E o corta-vento, uma coisa absolutamente funcional. Havia ruídos e nós fizemos uma questão que os arquitetos têm que fazer, é cortar o vento, fazer um elemento mais comprido, prolonga-se a parede, faz um teto acústico e corta-se, dentro do possível, o ruído que se passa que tem na rua. Pronto, a organização funcional do espaço. E muito obrigado pela atenção.